Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão no teu coração e fale para o Senhor: Senhor, libera o rio. Libera o rio do teu espírito dentro de mim. Libera, Senhor, o movimento das águas no meu interior. A palavra fala que quem crê, o seu interior vai fluir rios de águas vivas. Pai, nós somos a geração que acredita. Nós somos, ó Deus, vidas, ó Deus, que estamos inconformados e queremos mais. Eu oro, Deus, que as barragens sejam quebradas, que as barreiras sejam tiradas. Deus, tem um rio para fluir do interior. Deus, de cada um, meu Senhor amado, que se posiciona, tem um rio que desce do trono e passa dentro de nós. E através de nós, ó Deus, pode fazer coisas maravilhosas na terra. Espírito Santo, movimenta essas águas e levanta, Senhor amado, cada homem e cada mulher que está aqui neste lugar, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar, queridos? Aleluia. Mais um dia, mais um desafio, mais um momento de nós estamos nos rasgando e nos abrindo para um tempo de crescimento. Eu quero fazer uma dinâmica de oração no final, então eu queria trazer a verdade daquilo que Deus quer ministrar nessa noite. Qual é a verdade? É que nós somos parceiros de Deus para a realização dos seus planos aqui na terra. Deus escolheu pessoas pequenas, escolheu a igreja para manifestar a sua multissabedoria, o seu poder aqui nessa terra. Amém? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Até as pessoas proféticas, elas precisam compreender uma lei espiritual. Eu passei um pouco no domingo sobre isso. A lei do aqui e do agora. O que é isso, a lei do aqui e do agora? Primeiro lá em Hebreus 3, 7, 8, não precisa abrir, eu vou só citar rapidamente. Diz lá assim: o Espírito Santo disse: hoje, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Quando fala que o Espírito Santo, ele fala que tem uma voz, ele fala que essa voz é hoje, é neste dia, é neste lugar. E quando fala de parceria, 2 Coríntios 6, 2, e Deus, ele disse: ouvi vocês no tempo aceitável e socorri vocês no dia da salvação. Era uma citação da antiga aliança que o apóstolo Paulo estava fazendo a respeito do que Deus tinha falado. Mas o apóstolo Paulo daí, na parte B do versículo, ele disse assim: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Então nós vemos que Deus, ele quer nos ouvir. Eu acredito que quando nós ouvimos o que Ele está nos direcionando, e quando nós damos uma resposta àquilo que Ele está nos direcionando, nós entramos naquilo que nós chamamos do aqui e o agora. Nesse dia, neste lugar, né, aqui, hoje, e o agora, nesse momento. O que acontece, queridos? Deus, ele tem um socorro, ele tem uma manifestação para muitos aqui e agora. E as pessoas proféticas, como nós ensinamos semana passada, que todos nós somos pessoas proféticas, nós temos que andar pensando assim: o que o Senhor tem para fazer aqui e agora? Você tem que acordar no teu dia e perguntar a Deus: o que o Senhor quer fazer aqui e agora? Quando você estiver nessa posição de alerta, nessa posição de vigilância, nessa posição de desejar o que passa no coração de Deus, sermos caçadores da vontade de Deus, os caçadores da presença de Deus. Por isso o profético tem a ver com aqui e agora.
Em todo o tempo, está trabalhando, de repente, se você para e fala, Deus, o que o Senhor quer fazer aqui agora? Está lavando louça, Deus, o que o Senhor quer que eu ore aqui e agora? Está na fila do banco, Deus, o que o Senhor quer fazer aqui agora? Porque muitas vezes, quando você começar a fazer essa abordagem, quando você andar com esse desejo de participar do que Deus está querendo fazer, eu quero falar para você, vai ter muitos aqui e agora na tua vida. Vai ter muitos momentos onde você vai entender o que Deus está querendo fazer e você vai ser um parceiro dos céus no nome de Jesus. Amém, queridos? Quando fala de parceria, lá em Marcos 16, 20, Jesus ele fala que tendo os discípulos pregado a palavra, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por intermédio dos sinais que seguiam os discípulos. Interessante que fala que Jesus ele cooperava com os discípulos quando eles estavam indo em movimento, o Senhor estava cooperando com eles. Também fala lá em 2 Coríntios 6, 1, que nós também cooperamos com Deus. Nós cooperamos com Deus. Somos cooperadores. Muitas vezes o apóstolo Paulo fala sobre isso. E a palavra cooperar é uma palavra grega que é sunergeu. Sunergeu, a palavra que a gente sabe, né? Sinergia. Que é trabalhar junto com alguém para produzir um resultado maior. É uma ação mútua, uma ação em conjunta, para ter efeitos maiores, resultados maiores. Sinergia, sunergeu, nós somos cooperadores. Deus ele não quer fazer as coisas sozinho, Ele levanta pessoas, em toda a história da Bíblia, Deus levanta pessoas. Eu entendo sim, que existe na soberania de Deus em relação ao plano da salvação, algumas coisas escatológicas, que não vai depender de mim e de você. O que está escrito vai acontecer. Amém? Mas em relação à vida espiritual, em relação ao teu posicionamento como filho de Deus, como filha de Deus, é você entender que Deus ele vai fazer muitas coisas na tua casa, na tua vida, na tua história, junto com você, em parceria com você, nessa sinergia com você. E isso é algo que a gente vai aprender, que o sobrenatural ele vem quando a gente começa a dar resposta simples àquilo que vem do coração de Deus. Movimento simples que nós fazemos quando a gente entende o que Deus quer fazer. A palavra fala que Ele coloca em nós o querer e o realizar. Ele coloca dentro de nós vontades pequenas. E quando a gente entende que aquilo é a vontade de Deus, é liberado algo incrível, é liberado algo sobrenatural, é liberado conversões, é liberado cura, é liberado abrir de portas, é liberado alegria, mudanças. Quando nós estamos cooperando, operando junto, em parceria e unidade com o Espírito Santo. Tem um versículo que eu amo muito, eu já preguei ele várias vezes, que é Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 vai falar assim, que o mesmo Espírito, em letra maiúscula, do Espírito Santo, ele assiste às nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que conhece a mente do Espírito, falando de Deus, ele sabe que segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo, ele intercede, ele conhece a mente do Pai, é a Trindade, tudo sabe. E ele assiste às nossas fraquezas. Essa palavra assistir às fraquezas é uma palavra grega também, que é o composto de 3 palavras. Sunanti lambonomai é a palavra. Sunanti lambonomai. Se você começar a falar, você já continua falando em línguas, né? Sunanti lambonomai, né? Já parece oração em línguas. Mas sunanti lambonomai vem da palavra primeiro sun, que é de sunergeu,
sinergia. Todo mundo sabe que é contra. E lambonomai é a palavra lambano. E lambano, muitas vezes na Bíblia está registrado como receber. Receber é lambano, mas a tradução de lambano é muito mais do que receber. É pegar e trazer para si, agarrar com a mão, lambano. Lambano significa quando você pega com força algo e você carrega aquilo. Lambano. Quando você toma posse de algo que é teu. Quando você entende que algo te pertence e você agarra aquilo com toda a força. É lambano. Não é só o receber, de ficar parado, eu vou receber. Não, você vai pegar aquilo que é teu e vai trazer. Lambano. Então, sunante, lambonomai. Sun de sunergeu, de sinergia. Quer dizer, sinergia, trabalhar juntamente com alguém para produzir resultados incríveis. Contra, com a ajuda de alguém. Com alguém que está pegando firme juntamente com essa sinergia. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa palavra é o modo operante do Espírito Santo. É a forma como o Espírito Santo age, é a forma como Deus age. E como que Deus age? Deus, ele fala que ele assiste. Algumas traduções falam que ele ajuda. Então esse ajudar, esse assistir, esse socorrer, essa intervenção do Espírito Santo é sunante lambonomai. É quando o Espírito Santo ele faz algo, mas ele faz algo com a tua ajuda, com o teu consentimento, com a tua participação. E por que ante? Por que sunante? Por que ante? Porque Deus, Ele é contra aquilo que está fora da vontade do reino. Deus é contra o sistema do mundo, Deus é contra a injustiça, Deus é contra o pecado. Tudo que entrou em desordem, Deus é contra. E o Espírito Santo veio habitar em nós, para se posicionar contra toda a realidade que não é a vontade de Deus. E toda a realidade que não é a vontade de Deus, ela é realizada em parceria com homens, com mulheres. Estão me fazendo claro, gente? É quando você entende, Deus quer fazer isso na minha vida, e eu concordo, e eu aceito. Deus quer trazer uma libertação de meu caráter, num hábito que eu tenho, de mentira. E eu concordo, eu me arrependo, eu me posiciono, eu oro. Eu estou pegando firme, juntamente com o Espírito Santo, contra um vício no meu caráter. Ou tem uma batalha espiritual para ser feita, o Espírito Santo ele mostra, ele traz aquela sensibilidade de uma batalha espiritual, e ele te traz a sensibilidade para pegar junto com você contra esse inimigo, contra essa situação. Sabe coisas que você fica inquieto, coisas que você fala, não, está errado, você não sabe, mas está errado, ou coisas quando você fala assim, não, eu preciso fazer algo. Sabe aquelas vontades que você tem, eu preciso fazer algo. Às vezes essa vontade, ela foi colocada pelo Espírito Santo. E quando a gente pega junto, você entende que há uma liberação do movimento dos céus. Porque é o sunante lambonomai. É a forma como o Espírito Santo age. Uma sinergia contra toda a realidade oposta à vontade de Deus, que você concordou e está agindo em conforme a vontade do Senhor. Parece difícil, mas assim, quando eu entendo que eu vou lutar e Ele é meu parceiro, ou quando eu vou enfrentar um desafio e o Espírito Santo é meu parceiro, quando eu vou fazer uma abordagem evangelística, o Espírito Santo é meu parceiro, quando eu vou orar por alguém, por libertação, e pode haver manifestação, mas o Espírito Santo é meu parceiro que está contra o mal, contra aquilo que está fora da vontade de Deus, isso tem que gerar em mim o quê? Um sentimento de confiança, de segurança.
E eu preciso ser um caçador dessa vontade, um caçador daquilo que Ele quer fazer. Porque se eu entender o que Ele está querendo fazer, e eu me posicionar juntamente com Ele, Ele vai fazer coisas incríveis. Amém, gente? Sunant Lam Bonomai. É uma forma dos céus se movimentarem em nosso favor. É a participação dos céus com a terra, que geralmente é uma iniciativa de Deus, que espera uma correspondência do homem. Então nós vemos, como eu falei, né? Deus traz inquietações, impressões, às vezes revelações, sonhos, ou às vezes vontade, desejo. Tem desejos e vontades que não são teus, é de Deus. E quando você corresponde àquilo que é de Deus, você começa a ver um movimento que não é teu, uma força que não é tua, um exército trabalhando que não são homens, recursos que não são teus, mas é o próprio Deus em favor do seu povo. Amém, queridos? Como eu falei assim, que o nosso papel é sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, isso acontece o tempo todo. Nós temos que entender que esse aqui e agora, ou esse movimento contra toda a realidade que não é a vontade de Deus, nós não podemos ver a injustiça e cruzarmos os braços. Nós não podemos ver as pessoas se destruindo e sermos insensíveis. Quando fala que o Espírito Santo, quando vê todas as realidades que não são de Deus, ele geme, ele intercede. São gemidos inexprimíveis, porque Deus tem um coração e Ele sente. Deus está procurando pessoas que têm um coração. Ele falou, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne. Deus quer nos tornar de novo humanos. E nesse coração humano, Deus Ele quer se movimentar com o teu coração, com sentimentos e com vontades, para você estar permitindo com que o Rei da Glória faça coisas maravilhosas na terra. Vamos continuar. Então assim, qual que é o nosso papel? Nosso papel é ficarmos na posição de alerta. Como eu falei, Deus quer sempre fazer algo contra. Quando eu olho para a minha casa, tem muitas coisas que estão fora da vontade de Deus. Quem olha para a sua casa e tem muita coisa ainda fora da vontade de Deus? A sua família. Eu achei que era só eu que tinha problema em casa. Quando você olha para a cidade, então, quando você olha para a igreja, quando você olha... E o intercessor, ele precisa entender que ele tem que fazer um movimento contra isso. Eu sei que é muitas coisas que estão fora. Mas esse movimento você não vai fazer sozinho, vai fazer com o Senhor. Então, eu sei que são muitas coisas, em muitos lugares, a gente pode até entrar numa crise existencial de tanta injustiça e tantas coisas fora da vontade de Deus. Mas eu desafio as pessoas proféticas a ficarem nessa posição de alerta. Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor conta comigo? O que o Senhor quer fazer junto comigo? Já que o Senhor quer fazer comigo, e através de mim, já que eu sou um parceiro, já que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra o Senhor deu o governo para os homens, e eu sou homem dessa terra, e sou teu filho nessa terra, e fui alcançado para implantar o teu reino nessa terra. Então o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer do meu posicionamento? Então é viver uma vida, pessoas proféticas entendem que elas estão aqui para mudar realidades. Amém, gente? Enquanto mais violento você for para mudar a realidade, enquanto mais intensidade, enquanto mais coração você tiver para mudar realidades, mais Deus vai te usar no nome de Jesus. Então, como eu falei, né, que nós temos que esperar de Deus o que Deus tem para nós. Nós temos que esperar de Deus o que Ele está fazendo no aqui e agora. Pessoas proféticas entendem sempre que tem um aqui e agora. Todo culto, mesmo que eu não tenha oportunidade, eu estou louvando e estou lá, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui e agora?
Deus, que o Senhor quer que eu ore aqui agora. No meu tempo de oração, além das minhas petições, a minha adoração, eu me coloco naquele lugar. Deus, o que o Senhor quer que eu ore aqui e agora? Quando eu vou orar com alguém, eu fico na minha mente, no meu coração, numa posição de alerta. Deus, o que o Senhor quer que eu ore? Eu fico muito mais focado, não naquilo que eu sei. Na verdade, eu tento até desprogramar, não ficar pensando no que eu sei. E eu gosto de orar com pessoas que eu não sei nada. Porque daí eu fico só assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore aqui e agora? O que o Senhor quer que eu fale aqui e agora? E quando nós temos um posicionamento assim, é algo incrível que acontece. Você não tem que ter força para fazer alguma coisa, nem fazer muito empenho para fazer alguma coisa. Você tem que entender o que Deus quer fazer. E quando você percebe o que Ele quer fazer e tem um alinhamento com o que Ele quer fazer, aí você vê que você não é nada. Mas você é um homem, uma mulher que abre uma porta para o Rei da Glória aparecer. Se você liberar uma palavra que Deus está mandando, fazer um ato, um movimento, uma oração, uma intercessão, uma oferta, o que Deus mandar você fazer, você vai perceber o poder daquele movimento que está em conformidade com a vontade de Deus. Então nós vemos que para nós correspondemos. A parte de Deus, geralmente Ele tem a iniciativa. Geralmente é Deus que põe primeiro a sinalização. Que nem eu falei, às vezes pode ser sinalizações espirituais, às vezes pode ser uma sinalização do teu serviço, do teu coração. Uma sinalização que Deus, eu creio que Deus sinalizou para você fazer esse curso. Deus sinalizou. E você correspondeu. Então Deus, ele coloca vontades. Ele traz, como eu falei, que nós aprendemos, impressões, sensibilidades, revelações, sonhos. Mas o foco de Deus não é só sinalizar. Sinalizar, uma placa não te leva para o teu destino. Uma placa não te leva para o teu destino. Você, apenas com a placa, você sabe para onde você tem que ir. Então, Deus, ele traz na correspondência inicial o que Ele quer. Mas o que Deus espera de nós é obediência àquilo que Ele está colocando no teu coração. O que Ele espera de nós é que a gente dê expressões às impressões. Que nós tenhamos atitudes em cima daquilo que Ele está colocando dentro de nós. Não adianta você ser um para-raio para receber tudo, para entender, para discernir, ou para ter sonho, para buscar sabedoria, se você não fizer nada com isso. Se você não fizer nada com isso, não adianta. Falar, Deus me dá sonho profético, Ele te dá, você não faz nada. Você não ora, não aborda, não conversa, não busca discernimento, não adianta. Então, nós não temos que entender que o fim é você ter a revelação de Deus. O fim é você obedecer aos comandos que os céus estão te dando. Amém? Esse é o propósito. Porque tem pessoas que falam assim, aconteceu isso. Eu sabia. Olha, eu já tinha percebido uma inquietação, não sei o quê. Mas o que você fez? Eu não fiz nada. Aí Deus teve que levantar um outro para fazer alguma coisa. Porque você recebeu, você teve a sensibilidade, mas não fez nada. Aí Deus teve que levantar outra pessoa. Então nós precisamos fazer sempre um movimento em cima daquilo que Deus traz. E a revelação de Deus, às vezes como Deus sinaliza, que nem eu falo, comigo, eu fico vasculhando tudo, emoções, peso, vontade, coisas espirituais, cenários. Às vezes a gente está você chega no ambiente, aperta o peito. Olha para alguém, aperta o peito. Já é Deus querendo falar alguma coisa.
Fala, Jesus, que o Senhor quer falar o que agora? Para quem? O que está acontecendo? E daí, com essas perguntas, com esse interesse em querer saber, o Espírito Santo começa a trazer mais coisa. Mas você tem que fazer um movimento. E esse movimento de obediência, que é a parte nossa, pode ser, como eu falei, abordagens pessoais. Você olhou para alguém, você teve alguma sinalização, você teve algum sentimento, você teve alguma visão no Espírito, que é um pensamento que fica gravado. Você faz abordagem. Você chega para a pessoa e confere se aquilo faz sentido. Ou, se está no teu ambiente de devocional, ora por aquilo que Deus está trazendo, pelas coisas que estão borbulhando e vindo de dentro de você. Intercessões, serviços, como eu falei, atitudes, generosidade. E eu quero falar sobre atitudes ousadas. Sempre quando vai olhar para a igreja primitiva e olhar para Jesus, tem uma palavra grega. Quando eu falo palavra grega, gente, eu não entendo nada de grego, não. Eu tenho um dicionário de grego, daí eu vou e fico vasculhando e vendo onde corresponde, tá bom? Não entendo nada não, mas tem uma palavra grega que faz parte da característica de Jesus, que é paresia. E essa paresia, ela é traduzida como intrepidez, ousadia, falar com toda liberdade, uma confiança destemida no agir, no falar, coragem com entusiasmo e com prazer, um comportamento seguro e preenchedor. Paresia. Jesus, em Marcos 8:32, fala que Jesus, ele falava claramente, e aqui é paresia, ele falava com toda a liberdade, com toda a franqueza, com toda a ousadia, sem medo, com toda a confiança. Em João 7:26 fala que Jesus falava abertamente, ele agia abertamente, e aqui é paresia de novo, é intrepidez, é ousadia. Ele se movimentava de forma diferente dos religiosos, porque havia ousadia, havia paresia, havia intrepidez naquilo que Jesus fazia. Qualquer ato simples ou ousado era feito com ousadia. João 11:14, quando ele foi e falou para os discípulos a respeito de Lázaro, fala de novo que ele falou com franqueza, com clareza, com paresia, com intrepidez. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, ela viveu essa realidade. Atos 4:29-31, o apóstolo Pedro, tomando a frente, ele fala assim: Senhor, em oração, olha para as ameaças, olha para essas ameaças. Eles estavam proibindo a igreja de falar no nome de Jesus, proibindo a igreja de mencionar Jesus, os apóstolos de mencionar Jesus. O apóstolo Paulo pegou aqueles 5.000 que tinham se convertido já, e ele se posicionou diante daquela pequena multidão de convertidos e falou: Senhor, olha as ameaças que estamos sofrendo, olha as coisas que estão contra nós, Sunante Lambonomai, olha o que está contra, Senhor, olha como o adversário, o principado se levantou. E nos dê toda a intrepidez, toda a paresia no falar. Quando nós estivermos pregando, quando nós estivermos falando, nos dê toda a intrepidez. Enquanto estende as suas mãos para fazer curas, sinais e prodígios, no santo nome do teu servo Jesus. E tendo Pedro orado, tremeu todo o lugar onde eles estavam. E todos saíram daquele local falando com toda intrepidez no nome de Jesus. Eles foram ameaçados de morte, proibidos de falar, e eles estavam debaixo de uma ameaça, mas Pedro orou, falou: Senhor, a mesma intrepidez que estava sobre Jesus, desça dos céus, a mesma paresia que estava sobre Jesus, desça dos céus nesses novos convertidos. E que eles falem agora com toda intrepidez. Nós vemos que foi uma característica o tempo todo da igreja. O apóstolo Paulo, no último versículo de Atos 28:31, fala que o apóstolo Paulo
ficou pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Com toda intrepidez, uma fala com coragem, uma atitude destemida, sem medo do que vai acontecer, sem medo do que vão pensar de mim, sem medo se vai dar certo ou não, com paresia. A igreja precisa de paresia, intrepidez. Quando o apóstolo Paulo ele pede oração, ele fala assim na armadura, ele fala no final da armadura, e ore por mim, Efésios 6,19, para que no abrir da minha boca, seja liberado com toda intrepidez, com toda paresia, os mistérios de Cristo, que seja liberado com toda paresia o Evangelho, sem medo, com plena convicção. Isso não vem de homens, isso vem do próprio Senhor Jesus. Atos 4,13, quando os religiosos da época ficaram ali malucos com Pedro e João, e disseram, ao verem, Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, eles sabiam que eles eram homens incultos e iletrados. Pessoas que não tinham estudo, que não tinham recurso, que não tinham um nobre nascimento, que não tinham uma escola de oratória, que não eram rabinos. Eles sabiam que aqueles homens não foram treinados para fazer o que estava fazendo, para falar o que estava falando, para ter o conhecimento que eles tinham. E no final do versículo, e diz assim, e reconheceram que eles tinham estado com o Senhor Jesus. Que o segredo da paresia era o relacionamento que eles tiveram e que eles tinham com o Senhor Jesus. E eu quero falar, se aqueles homens iletrados, incultos, sem recurso, sem ousadia, sem nobre nascimento, tinham toda a intrepidez porque estavam com Jesus. Quem aqui está com Jesus aí? Então você não tem desculpa de falar, eu não sei falar, eu não fiz curso, eu não sou pastor, eu não tenho dom disso. Você tem o dom do presente do Espírito Santo habitando em você. Você tem um evangelho poderoso, de boas notícias. Você tem o nome de Jesus que o diabo tem medo, estremece. E você precisa ter paresia, toda intrepidez. Se nós estivéssemos fazendo as dinâmicas, vocês iam ver que Deus faz coisas tremendas através de vocês. Nós estamos sendo impedidos, por causa desse momento ainda, de fazermos as dinâmicas, de nós estarmos assim compartilhando uns com os outros, o que Deus está trazendo. Mas a hora que você perceber que Deus fala com você, que Deus ministra no teu interior, que é de uma forma simples que Ele fala com a gente, você vai começar a ter paresia, intrepidez. Enquanto mais maluco você ficar, mais Deus vai te usar. O termo paresia também está lá em Atos 4,16, quando fala assim, ó, cheguemos com toda a confiança ao trono da graça. Quando fala para nós chegarmos ao trono, quer dizer, nosso relacionamento com Deus, fala paresia. Achegue com toda a paresia, toda intrepidez, sem medo, ao trono da graça. E Hebreus 10,19 fala, tenhamos intrepidez para entrarmos no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós temos que ter intrepidez. Porque às vezes a gente fica falando assim, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar, eu não sei o que vão falar, eu não sei. Eu quero falar para você algo, você não sabe e não vai saber. Você não sabe e não vai saber. Deus, ele para a glória do Senhor, me usa bastante em palavra de conhecimento, bastante em revelação. Principalmente com visões, que daí ele traz alguns significados dessas visões, às vezes não. Mas, sempre quando flui ou profético, ou palavra de conhecimento, às vezes, na maioria das vezes,
eu não entendo nada. As pessoas perguntam, me explica o que você entregou. Eu falei assim, não tem jeito. Só sei o que eu entreguei. Não tem jeito de me explicar nada. Não, isso fez sentido, mas me explica isso, aquilo. Eu falei, não tem como explicar. A gente faz coisas absurdas, coisas que a gente não entende, mas a outra pessoa compreende. Você intercede por coisas que você nem imaginou, nem pensou. Mas aquilo estava no coração de Deus e tem um propósito. É por isso que nós temos que procurar esse alinhamento. Esse alinhamento de falar, Senhor, eu quero ser um caçador da Tua presença e um caçador da Tua vontade. Amém, gente? Quando nós fazemos essa parceria com a vontade de Deus, você vai ver que é uma liberação do poder de Deus. Quando você faz uma atitude, seja ela pequena, mas que você tem convicção que é a vontade de Deus, há uma liberação do poder de Deus. E quando você faz, quando você se movimenta, quando você está entendendo o que está no coração de Deus, uma certeza brota dentro. O Espírito Santo, ele tem maneiras íntimas de trazer confirmações para cada um de nós que é dele. Mas sabe quando vem a confirmação? Às vezes só quando você está fazendo. Enquanto você não faz, você fica assim, ansioso, duvidoso, pensando que não vai dar certo. Todo mundo fica. Mas quando você corresponde com os céus, você vai ter maneiras, uma maneira sua, onde Deus vai confirmar para você, deu bom. Foi eu mesmo aí. É isso que eu queria que você fizesse. Deus tem maneiras de fazer isso. Eu podia falar da minha, mas são experiências peculiares, íntimas. Mas você vai saber quando é Deus e ponto final. E quando você corresponde, quando você entra nessa parceria, eu quero falar de uma revelação que eu tive do Senhor há muito tempo atrás. Primeiro, quando nós entramos nessa parceria, nesse movimento com os céus, eu quero que você entenda que Deus libera tudo do trono. Amém, gente? E o trono fala de autoridade. O trono fala de poder, porque é do trono que sai o cetro, o decreto, as palavras do rei, que dão comando a todas as coisas, porque Deus não está no trono de enfeite. Deus dá comando a tudo. Então há um poder que é liberado do trono. Há uma autoridade no trono. Há um governo no trono. E quando fala do trono, sempre quando tem a revelação do trono, fala dos seres viventes que estão junto com o trono. Deus é entronizado entre os querubins, entre os seres viventes. Sempre lá, Ezequiel capítulo 1, Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, Ezequiel capítulo 10, vai falar dos seres viventes, dos querubins, que se movimentam com o trono. E nesse movimento com o trono, esses querubins, seres viventes, que tem 4 faces, eles se movimentam em cima de rodas. Rodas que giram e tem olhos para fora e para dentro. É um negócio que é só no céu, porque a gente vai entender direito. Mas tem um movimento de rodas o tempo todo do trono. Do trono sai relâmpagos, sai trovões. Sai poder o tempo todo. Esse sai, lá de Apocalipse 4, versículo 5, é um sai constante. Então, o tempo todo é liberado relâmpagos e trovões. É descarga de poder o tempo todo. Então, eu entendo que Deus o tempo todo, Ele quer fazer coisas, e está fazendo coisas. Está fazendo coisas, regendo o mundo, sustentando o mundo. E fazendo coisas sobrenaturais, livramentos que nós não vemos. Coisas milagrosas, Ele quer fazer o tempo todo. E Ele se movimenta através dos querubins com rodas. E teve uma vez que eu estava orando, e Deus me mostrava, que quando Deus encontra na terra alguém que se posiciona, é como se a gente entrasse debaixo das rodas desse movimento do trono. É como se essa posição fosse um movimento que nós estivéssemos fazendo similar aos céus. E eu tive uma visão no Espírito como se fosse
uma roda, mas aquelas rodas de engrenagem. Que quando a gente se posiciona, entende o que Deus está fazendo, é como se outra roda de engrenagem entrasse na roda dos céus. Quando o movimento dos céus encontrasse pessoas na terra que começassem a se movimentar junto com os céus. E daí nisso encaixa. E quando encaixa, libera um poder e uma presença, um sobrenatural desses raios, dessa glória, dessas ações que Deus quer fazer na terra. E eu entendo, sabe, que Deus, Ele está procurando pessoas que vão se posicionar. Jesus, Ele falava, eu não faço nada a não ser aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Eu não falo nada a não ser aquilo que meu Pai está falando. Então Jesus não queria fazer nada. Jesus queria ver o que o Pai estava fazendo e falar o que o Pai estava falando. Então Jesus o tempo todo estava posicionado no que o Pai queria fazer naquela hora. E através do Espírito Santo, como um homem, estava dando exemplo para mim e para você, que o Pai tem um movimento contínuo. Porque Jesus, 24 horas, na simplicidade ou no poder, Ele viveu 100% a vontade de Deus. E revelou exatamente a vontade de Deus. Mas para entender isso, e Ele viveu isso como homem, foi uma dependência do Espírito Santo, perguntando e se posicionando o tempo todo, Pai, o que o Senhor está fazendo? Ele acordava alta madrugada para ficar orando. Por que ele precisava orar tanto antes de fazer as coisas? Porque ele perguntava o tempo todo, Pai, o que o Senhor quer fazer? Para onde eu vou? Qual cidade? Quando ele chegava, ele já sabia o que o Pai queria fazer. E ele se movimentava de acordo com aquilo que o Pai já tinha revelado para ele. É por isso que a gente precisa encontrar essas rodas dos querubins, da onde o trono se movimenta. Como eu falei, quando você ama do jeito que Deus está amando, quando você abençoa do jeito que Deus está abençoando, quando você fala do jeito que Deus está falando, quando você tem atos de ousadia em cima daquilo que Deus quer fazer, você encaixa nessa engrenagem celestial. Aí os céus se misturam com a terra. O reino dos céus desce até a terra. O trono mostra o poder dele aqui na terra. Através de pessoas iletradas e incultas. Através de pessoas que não sabem falar, que não estudou, que não tem recurso, que não veio de nobre nascimento, mas que estão dependendo de Jesus. Estão caçando a vontade de Deus o tempo todo, para obedecer à vontade de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Olhar para o relógio ali. E 1 Samuel, capítulo 3, eu vou só comentar, não vai dar tempo de nós lermos. 1 Samuel 3, versículo 1 até o versículo 11. Quero dar exemplo do menino Samuel. Quando o menino Samuel cresceu na casa de Eli, Eli era o sacerdote da época, o sumo sacerdote, era o juiz também. Não, ainda havia os reis, e eram os juízes que lideravam a nação. E Eli estava ali como um daqueles que foi sucessores dos juízes também. E naquela época, diz a palavra que as visões não eram manifestas, a palavra de Deus era rara. E Samuel estava sendo criado dentro da casa de Eli. Foi entregue por Ana, nós conhecemos a história. E diz que, certa feita, numa noite, Deus falou, Samuel, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e perguntou, Eli, por que me chamaste? E Eli falou assim, filho, não te chamei não, volta a dormir. Daqui a pouco Deus falou, Samuel, Samuel. E de novo, Samuel se levantou e foi lá, bateu na porta de Eli. Imagina, né? Diz a palavra que Eli era gordo, né? Vivia dormindo. Imagina o menino importunando de novo. Eli falou assim, volta a dormir, menino. Estou fazendo nada, estou aqui dormindo, tentando dormir. Pela terceira vez, Samuel, Samuel, ele foi lá de novo, acordou Eli. E na terceira vez, Eli falou para ele assim, olha, há muito tempo atrás Deus falou comigo. Então, se você ouvir de novo essa voz, você vai falar assim,
fala que o teu servo ouve. Porque é Deus que está te chamando. E diz a palavra que Deus veio aonde estava Samuel e esteve ali. 1 Samuel 3,10. E fala aqui, 1 Samuel 3,11, quando Deus falou com Samuel, Deus falou assim: eis que eu vou te dizer o que eu estou para fazer. E começou a falar das coisas que ele ia fazer, do julgamento sobre a casa de Eli, das coisas que iam acontecer em Israel. Eu quero falar para vocês que na quarta vez que Deus chamou Samuel, Samuel levantou e falou: fala que o teu servo ouve. Aí Deus começou a falar com Samuel. Primeira verdade, Samuel estava recebendo uma sinalização. Samuel estava recebendo um toque. Samuel estava sendo despertado. E Samuel estava correspondendo do jeito dele. Samuel estava levantando, Deus estava vendo que ele estava levantando. Quando aquele menino levantava ali por dentro do templo, andando, Deus podia estar falando com ele. Mas Samuel não estava dando uma resposta certa. Ele não estava correspondendo à maneira de Deus. Então Deus, mesmo sabendo que ele estava ouvindo, mesmo sabendo que ele tinha uma intenção boa, mesmo sabendo que ele estava tendo um movimento, Deus não fazia mais nada. Por quê? Porque Deus esperou que Samuel se posicionasse corretamente. E Deus, ele espera que a gente se posicione de forma correta. É como eu falei, eu tenho certeza que todo mundo foi dotado dessa capacidade de ouvir a voz de Deus, porque senão ninguém se converteria. Porque uma conversão é alguém que entendeu o convite da salvação, ouviu a voz de Deus para se converter. Então todo mundo foi tocado, foi feito para ouvir a voz de Deus. E principalmente quem tem o Espírito Santo. Mas a gente precisa se posicionar de forma correta. Interagir de forma correta. Se posicionar com Deus de forma correta. Querer obedecer, querer fazer esse movimento da vontade de Deus. Querer entender o que Ele está trazendo. Querer obedecer, sabe, que a vontade dEle seja maior do que a sua. Nós temos que desejar isso. E o interessante fala que Deus, Ele esteve ali, permaneceu ali. E Deus estava pronto para fazer. Duas verdades que eu quero falar em cima desse texto. De 1 Samuel 3, 10 e 11. Existe uma presença. Deus veio e Deus esteve. Existe uma presença acessível para cada um de nós. Havia uma presença de Deus acessível a Samuel que ele não estava percebendo. Eu quero falar para você. Tem uma presença de Deus acessível para você. Deus veio e Deus esteve. Assim como no jardim do Éden, Deus vinha e Deus permanecia. O projeto de Jesus é fazer o retorno para o Éden. E a primeira coisa que Ele restaurou foi a comunhão. Nós fomos reconciliados, éramos inimigos, agora somos amigos de Deus, porque fomos chamados para um relacionamento. Então, nós temos acesso à presença de Deus. E ele também fala que quando ele se movimentou, Deus mostrou o que ia fazer. É como eu falei, é o aqui e agora. É o que Deus quer fazer ou o que Deus vai fazer. O que Deus quer fazer agora ou o que Deus vai fazer no futuro. Então Deus o tempo todo, Ele quer realizar coisas. E existe uma manifestação acessível a você. Existe uma liberação do sobrenatural acessível a você. Amós 3,7 fala que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos. Quem é servo aí? Deus, Ele não faz coisa alguma na terra sem primeiro falar com alguém. E eu quero que você entenda que nós nascemos de novo para estarmos nessa parceria. E você precisa entender, você tem acesso a uma presença que ainda não se manifestou, que está perto de você, que ainda não se manifestou. Você tem acesso a um sobrenatural que está do teu lado. Você tem acesso, como Samuel tinha acesso. Mas Samuel teve que se posicionar. Ele teve que parar e falar: Senhor, fala
que o teu servo ouve. Ele teve que voltar os olhos para o lugar certo. Nós tínhamos outros exemplos, eu vou só depois, passar depois na apostila. Mas eu queria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. Eu quero que você sonhe mais alto. Sabe como tem uma riqueza de poder, de coisas que Deus quer fazer? Tem uma glória, de uma presença que Deus quer derramar. E sabe com quem Deus conta para fazer tudo isso? Você. Põe a mão no peito e fala, eu. Deus conta comigo. Do jeito que eu sou. Com as minhas qualidades. Com os meus defeitos. Deus conta comigo. Eu sou o canal que Ele vai se manifestar nessa terra, neste lugar.